Bem-vindos ao canal da mediação e do direito de família. Às vezes eu escolho um tema para trazer para este nosso encontro em função das perguntas, das indagações, das sugestões que recebemos daqueles que nos seguem, e isto muito nos honra. Hoje eu escolhi falar sobre é possível haver a adoção de uma criança pelos avós. E a minha resposta é sim e não. Vamos ver por que o sim e por que o não. Nas regras da adoção, não existe essa possibilidade. Por quê? Haveria uma confusão de parentesco, porque já são avós, se tornariam pais, e os filhos dos avós se tornariam irmãos, mas também são tios, e os primos, ficaria realmente muita confusão nas relações familiares que compõem toda a formação de uma pessoa. Ela se constitui a partir destas relações. Então a lei diz, não pode. Outra coisa é assim, e eu já recebi muitas consultas nesse sentido. Um avô tem uma boa aposentadoria, e aí, ao morrer, os filhos dele já são maiores e não vai ficar para ninguém, né? Viúvo, e vai perder aquele benefício que muitas vezes até sustenta a família. Então, eu já recebi consulta nesse sentido de dizer, ele não poderia adotar um neto que ainda é criança, no caso dessa última consulta que eu recebi, era uma criança de 6 anos. Então, até que se tornasse maior, teria um bom tempo recebendo a pensão do avô, se ele se tornasse filho deste avô. Seria uma solução formidável, mas a lei impede. Por quê? Porque há muitas fraudes previdenciárias, daí a impossibilidade. Há outras questões também que não nos cabe agora analisar, mas só o importante é para dizer, não pode. Os avós não podem adotar neto. No entanto, há exceções, porque sobre a lei existe uma coisa maior, que é um princípio geral de proteção da criança, e que nos permite trazer este princípio para analisar o caso concreto. Então, vou falar de uma consulta que eu recebi de avós que queriam adotar a criança, porque ambos os pais dessa criança são dependentes químicos e completamente incapazes de manter uma criança sob os cuidados deles. Até há um abandono, porque eles desaparecem, né? Então, esses avós, logo que perceberam isso, requereram judicialmente a guarda definitiva desta criança. E eles estão com essa guarda há 6 anos. Então, eles começaram a ter algumas dificuldades, porque não são os pais e não têm autorização deles para certos atos, porque eles estão em lugar, às vezes, incerto e não sabido. Ou, se é sabido, estão sem condição de decidir, porque eles são completamente alienados. Então, os pais requereram a adoção deste neto. E o juiz de primeira instância evocou esse princípio geral que eu acabo de dizer, falando, não pode.
porque está previsto em lei. Mas o advogado destes avós insistiram e chegaram ao tribunal e lá foi dada a adoção para esses avós, porque foi evocado o princípio geral de proteção da criança. A criança já está sob a guarda desses avós. Ela já se constituiu desde que nasceu da figura desses avós como se fossem figuras materna e paterna. Essa criança já tem uma relação socioafetiva completamente construída e constituída a partir desses avós. E agora, não pode ser adotado por esses avós? Neste caso, no tribunal, foi dado este direito e a criança realmente pôde se prevalecer da exceção da lei para poder realmente ter o seu direito fundamental respeitado e então foi adotada pelos avós. Às vezes, os juízes pedem um estudo psicossocial, tanto por psicólogo como por um assistente social. Vai no local, vê como é que a criança está sendo criada e aí, muitas vezes, isso é o suficiente. Mas, às vezes, também esta criança pode ter um patrimônio e que, por trás de todo o interesse, pode haver este interesse maior que é: não, eu vou adotar essa criança porque assim eu vou gerir esse patrimônio. Então, todo cuidado para a adoção deve estar muito bem preservado, porque o que importa é que a criança seja protegida e amada, e que todas as decisões do juiz sejam nesse sentido. Portanto, por isso é que eu disse no início, podem adotar netos? Sim e não, né? Então, eu acredito que tenhamos deixado bem claro porque existe sim essa possibilidade, desde que preencha os requisitos. Se você gostou, dê o seu like. E até a próxima quarta-feira com um novo tema.